Aqui é o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. Seja muito bem-vindo à nossa aula de Cristologia, parte 3. Na primeira aula, nós fizemos uma introdução ao estudo da Cristologia e falamos sobre a obra de Cristo. Nós entendemos que toda a Escritura Sagrada está voltada para Jesus. Na aula de número 2, que é muito importante você assistir a sequência das aulas. O nosso conteúdo programático, ele segue uma linha de raciocínio lógico para que você entenda todo o processo da cristologia, né? Como base, você entendendo o que é a pessoa de Cristo, qual era a sua obra. Na segunda aula, que é muito importante você assistir a primeira e a segunda para dar continuidade a esse estudo, que nós falamos sobre Jesus, o verdadeiro homem e Deus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E hoje nós estaremos falando sobre Jesus, o Messias ungido de Deus, que somente ele, único, foi profeta, sacerdote e rei. Então eu gostaria que você pegasse lá as suas anotações, pega seu caderninho, para que você possa estar registrando todas as evidências, que eu tenho certeza que tem muita coisa bacana para você registrar, anotar. Eu tenho uma plena convicção que você vai tirar vários sermões, vários estudos de tudo aquilo que a gente comentou aqui nesses estudos, e nessa terceira aula não será diferente. Acompanhe comigo na tela. Jesus, profeta, sacerdote e rei. O Cristo, o Messias, o termo Messias quer dizer ungido, ou ungido de Deus. Jesus, ele foi o único que conseguiu exercer essas três atuações, esses três exercícios. Se nós formos olhar todo o contexto bíblico, toda a Sagrada Escritura, ela está muito relacionada ao que Deus fez sobre a terra através dos profetas, sacerdotes e reis. E Jesus, ele concentra em si todas essas características. Jesus, ele foi o único que conseguiu cumprir com êxito, sem erro e sem falha, o exercício profético, que cumpriu o seu papel como sacerdote e como rei. Então hoje nós estaremos nos aprofundando para entender o que isso quer dizer. Jesus como profeta, a evidência está lá em João 7, capítulo 7, versículo de número 40. Convido você para abrir a sua Bíblia e acompanhar junto conosco. Você pode dar pausa no vídeo aí agora, até que você encontre o versículo para que você acompanhe junto conosco. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras e diziam: este é verdadeiramente o profeta. Jesus, ele foi profeta por ele ter trazido a mensagem de Deus. Uma das principais características do profeta é ser um porta-voz de Deus, é ser um mensageiro de Deus. Não somente para trazer uma revelação, mas sim para confirmar as Sagradas Escrituras. Muitas pessoas divergem o exercício profético do dom de revelação. O dom de revelação que está relacionado a você ter uma visão, um direcionamento da parte de Deus,
ou em visão, ou Deus falando contigo, ou através de sonho, geralmente para mudar o curso ou a vida de uma pessoa. Em nossos movimentos de inclinação do Evangelho, muito se tem visto as manifestações de revelações, ou como dizem popularmente, as revelagens, discursos que não passam, às vezes, não estou aqui generalizando, mas em muitas vezes não passam de expressão carnal, mental ou psicológica. Precisamos ter o entendimento sobre revelação, que a maior revelação é essa daqui. O que precisamos é ter a capacidade de dedicação para nos aprofundarmos nos estudos das Sagradas Escrituras. Porque aqui está a maior revelação do Senhor. Uma revelação que levou milhares de anos para ser escrito. Cerca de 1.600 anos foi o tempo levado. Há uma expectativa disso, não há uma certeza. Mas aproximadamente 1.600 anos se levou para ter esse conjunto de livros à sua disposição. Pessoas que, ao decorrer dos anos, tiveram o cuidado de traduzir para que chegue ao nosso idioma. Se nós formos ver o contexto que aconteceu, que ocorreu na história, para até que essa Bíblia chegasse na língua portuguesa, muitas pessoas morreram em prol disso. Muito sangue se foi derramado em forma de sacrifício, para que hoje nós tenhamos em nossa linguagem esta palavra à nossa disposição. A maior revelação de Deus é a sua palavra. Não estou aqui querendo menosprezar ou dizer que não é divino aquelas pessoas que têm o dom de revelação. Acredito na revelação do Senhor. Já recebi profecias e situações sobre a minha vida espiritual com pessoas que não tinham vínculo nenhum, que nunca vi na minha vida. E o Senhor usou aquela pessoa, usou a vida daquela pessoa para revelar situações sobre a minha vida no momento e sobre o meu futuro. E me deu a confirmação daquilo que eu esperava de resposta da parte de Deus. Mas toda revelação, ela nunca vai servir para vergonha de uma pessoa. Como nós já vimos aí em muitas situações, pessoas falarem no nome de Deus e trazendo revelações, trazendo exposição de erros e de pecado de determinada pessoa. Deus, ele exorta, ele repreende, ele exerce justiça. Mas o Senhor nunca irá expor um dos seus filhos, por mais que eles estejam errantes, pecadores, indignos de determinada posição. Mas o Senhor não irá envergonhar ninguém. O Senhor não irá expor nenhuma pessoa indevidamente para a sua destruição. Então nós precisamos tomar muito cuidado para nós termos discernimento das coisas espirituais. Sensibilidade espiritual para entender aquilo que provém de Deus e que provém do homem. Certa feita, nunca me esqueço desse ensinamento. Eu sigo a linhagem pentecostal e o meu pastor, ele é um pastor pentecostal. E certa vez ele estava para fazer a aquisição de um bem e ele chegou e me questionou: Pastor Fabrício, o que é que você vê nessa negociação? Faço ou não faço? E eu estava ali naquele momento e falei a ele não. Mas foi Deus que ele falou? Eu fiquei confuso naquele momento. Mas acabei dizendo que sim. Aí ele me questionou novamente. Foi Deus ou foi o seu coração? E aí foi uma grande oportunidade que ele teve para me ensinar. Estava novo no ministério, recém
consagrado ao ministério. E foi uma oportunidade que ele teve de gerar um ensinamento para mim. E eu entendi naquele momento que é muito complicado a gente trazer uma profecia, uma revelação, e às vezes até a gente ser um porta-voz de uma repreensão para uma pessoa ao qual nós temos vínculo emocional. Meu pastor, naquele momento, naquele período, me ajudou em uma das fases mais difíceis da minha vida. Então, foi um homem de Deus que me abraçou e que me auxiliou. E, às vezes, por ter vínculo com a pessoa, por querer o bem daquela pessoa, nós confundimos aquilo que é o nosso coração querendo bem, vendo bem, desejando o bem, com aquilo que realmente Deus nos mostrou. Precisamos ter cuidado para saber discernir o que é o desejo do nosso coração, a vontade do nosso coração. E às vezes o nosso coração não é ruim. Às vezes o que nós estamos desejando para aquela pessoa é algo bom. Mas eu preciso tomar muito cuidado de quando eu incentivo, de quando eu estimulo, de quando eu repito a palavra para aquela pessoa. É muito diferente quando eu falo em nome de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado ao proferir o termo assim diz o Senhor. Por quê? Infeliz daquele que diz ser o Senhor falando alguma coisa para alguém sem de fato ele ter dito. Quantas pessoas recentemente recebi uma ovelha que trouxe uma situação acerca de algo que tinha mexido muito com as emoções dela. Ela tinha rompido com aquela circunstância e uma pessoa se apresentou até ela. E eu tenho uma plena certeza que aquela pessoa a amava, queria o bem, mas ela falou para essa pessoa retornar e tentar reatar aquilo que o Senhor já tinha permitido ser rompido. Porém, como essa pessoa falou em nome do Senhor, esta outra pessoa acabou indo à situação do passado, que Deus já tinha falado para romper, que Deus falou que ia trazer coisa nova. Mas por conta da confusão que aquele profeta, vamos assim dizer, profeta, causou na mente daquela pessoa, ela retornou para tentar reatar, para tentar insistir em algo que Deus já tinha direcionado ela para outra fase. E já tinha prometido, através de revelação de pessoas, confirmação de palavra, de que Deus abriria novas portas para ela. Quando essa pessoa retornou, ela simplesmente viu que nada mudou. E que aquela palavra do profeta foi pura emoção. Naquele momento, aquela pessoa se frustrou. Naquele momento, aquela pessoa confiou naquele profeta e na palavra que o profeta tinha lançado para ela. E quando chegou na circunstância e que a pessoa viu que nada tinha mudado, ela questionou até o próprio Deus. Mas, Senhor, o Senhor não falou através daquela pessoa. Mas, infelizmente, Deus não tinha falado nada. Nós, como homens, quando eu falo homens, eu me refiro a homens e mulheres de Deus, precisamos entender que essa é a maior revelação. E o exercício profético está relacionado a um mensageiro de Deus. Ser profeta é ser porta-voz de Deus. É falar no nome de Deus, porém somente a verdade. Somente a palavra. Quando Deus foi se revelar a Josué, após a morte de Moisés, para motivá-lo, o povo estava triste com a morte de Moisés. E uma das coisas que Deus falou para Josué foi o seguinte, não
não aparte da tua boca do livro dessa lei. Não fale de você, não fale de filosofia, não fale de teorias, não fale do seu pensamento, não aparte a tua boca do livro dessa lei. O que você for falar, quando você for se apresentar, fale conforme está na palavra. Medita nela dia e de noite. E a promessa era de que o Senhor estaria com Josué, mas ele tinha que cumprir este pré-requisito. A Bíblia vai dizer em Efésios 4, capítulo 11, que Deus distribui algumas qualidades sobre a igreja para a sua ativação. O próprio Senhor diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São chamados 5 ministérios que ativa a razão e a função da igreja. E muitas pessoas acham que quando fala sobre o profeta está relacionado a um cargo. Mas o que ele direciona sobre profeta está relacionado ao exercício profético. Não a figura cativa de uma pessoa ou de um homem, mas no exercício da atividade profética. O exercício da atividade profética está em garantir o cumprimento da palavra, de garantir a lei, de garantir a manutenção da fé. Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma com o espírito, que é apta para discernir os pensamentos, para orientar o homem, para conduzir o homem. A palavra de Deus, que através da palavra que o Espírito Santo age para convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então, ser profeta é ser um portador da mensagem de Deus. Ser profeta é revelar, é traduzir, é interpretar, é explicar a palavra de Deus para as pessoas. É conseguir e ter a capacidade de direcionar as pessoas, o rebanho do Senhor, em orientação dentro da palavra. O profeta é um guardião da lei. É uma pessoa hábil, apta, que conhece as Escrituras e luta por ela, e defende ela, e luta pelo cumprimento dela, sem interesses pessoais, sem interesses financeiros, mas prezando e lutando pelo cumprimento do exercício da palavra. Então Jesus, ele cumpriu esse papel de profeta. Ele ensinou com um exemplo. Em nosso tempo, nós temos visto muito disso. Pessoas que falam, mas não fazem. Que prometem, mas não cumprem. Jesus, ele simplesmente poderia provocar uma mudança no interior das pessoas. Ele poderia ter ordenado anjos, exército de anjos à disposição dele. A Bíblia fala sobre isso. Ele poderia colocar os seus anjos para executar a sua obra, mas ele veio cumprir o seu propósito. Ele ensinou com exemplo. Algumas pessoas questionaram a mim uma vez o porquê que Jesus levou 3 anos no exercício do seu ministério. Talvez o maior ensinamento que Jesus tinha para isso não era mostrar que era uma obra estritamente para a divindade, mas que seria uma obra que nós deveríamos dar continuidade e que era possível se fazer e executar. Jesus passou tempo com seus discípulos. Jesus criou situações para ensinar a eles. Jesus passou por adversidades e ensinou a seus discípulos diante das adversidades. Ele ensinou com exemplo. Ele simplesmente não disse como era,
mas ele fez, ele cumpriu. Quantas pessoas nós temos visto que não estou aqui justificando o comportamento dessas pessoas. Talvez por uma herança cultural, talvez por uma herança apostólica romana, nós concentramos a credibilidade e a fixação em homens. Talvez não conseguimos entender que por mais que sejamos homens devotados, que busquemos a purificação, a lavagem e a santificação da parte de Deus, há momentos em que nós erraremos, iremos nos desviar dos caminhos do Senhor, ficaremos distante do Senhor, às vezes, mas o mais importante é o senso de arrependimento que nós precisamos ter. A ministração da palavra que envolve o nosso coração e que faz com que a gente reconheça os nossos pecados e retornemos para Deus. E muitos homens de Deus que não conseguiram conduzir, às vezes, determinadas pessoas para Jesus e trouxeram atenção para si. Quando aquela pessoa errou, falhou, ela gerou uma frustração estrondosa na mente de algumas pessoas. E já ouvi pessoas chegar e dizer assim: não vou servir por causa do pastor. Não vou servir porque o pastor é isso, é aquilo, é assim e assado. Precisamos ministrar sobre as pessoas que o olhar dela, a fé dela, a expectativa dela tem que sempre estar concentrada em Jesus. Porém, isso não deve servir de justificativa para a concupiscência ou o pecado voluntário. Precisamos ter o discernimento, conforme diz em Hebreus 10, que se nós, tendo conhecimento da verdade e pecamos deliberadamente, já não resta mais oblação para nós. Precisamos carregar essa responsabilidade de sermos homens e mulheres de Deus. Ensinar com o exemplo. Jesus, como profeta, ele trouxe a mensagem sobre o futuro. Ele pregou aquilo que estaria por vir. Ele nos deu lições sobre o que aconteceria nos últimos dias. Ele trouxe uma perspectiva escatológica, ele falou sobre o futuro. Ele falou sobre o seu sacrifício. Ele falou sobre a cruz, em momentos onde os discípulos até o repreendiam, quando ele dizia que iria cumprir esse propósito. Então Jesus, ele cumpriu esse papel de profeta. Ele exerceu o ministério profético. E uma outra característica, além de profeta, é que Jesus, ele foi também sacerdote. Essa referência está lá em Hebreus 3:1. E eu vou abrir aqui para ler junto com você esse texto. Estou aqui abrindo o versículo, Hebreus 3:1. Acompanhe comigo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus, ele foi sacerdote. Mas como é que nós podemos evidenciar isso? Como é que Jesus, ele seria considerado um sumo sacerdote, sabendo que a lei
direcionava, as ordenanças do Senhor direcionava que somente poderia ser sacerdote aquele que era descendente da tribo de Levi. Mas Jesus, ele é descendente da tribo de Judá. Porém, precisamos entender que Jesus está indicando uma nova dispensação. Esse é um dos assuntos, nas minhas experiências, de maior adversidade, dificuldade para a compreensão das pessoas. Entender o trabalhar de Deus em cada dispensação e qual é a perspectiva de regra do Senhor para cada uma delas. São 7 dispensações. A dispensação da inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Em cada uma dessas 7 dispensações, o Senhor determinou um padrão de regras e de lei. Nós estamos na dispensação da graça. Na dispensação da graça, o método de salvação é por intermédio da fé em Cristo, através da conquista de Cristo na cruz, pela graça por intermédio da fé. Aquele que confessa e crê no seu coração, quem crê e for batizado, quem persistir e perseverar até o fim. Então, são as características para o requisito de salvação na dispensação da graça. E o que o Senhor direcionou como doutrina através das palavras de Jesus. O que o Senhor direcionou de orientação para a igreja através dos ensinamentos dos apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, que é onde nós temos um conjunto de regras dedicadas para nós, Israel, pela fé. Quando chegar o período do milênio, haverá uma outra perspectiva de regra, que não é o nosso assunto de hoje, senão nós perderemos o foco. Mas há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que era direcionado na dispensação da lei e para a dispensação da graça. Nós vemos religiões que são inclinações que têm grandes mentes, grandes pensamentos, e eu quero aqui com toda a humildade tentar passar para você aquilo que eu creio, mas respeitando a compreensão, a interpretação e a conquista de outras pessoas. Mas, infelizmente, a gente vê denominações, inclinações dentro do próprio cristianismo que olham para os aspectos da dispensação da lei e escolhem aquilo que eles querem cumprir ou não. Qual a lógica, por exemplo, de eu ter a restrição alimentar e não cumprir, por exemplo, a metodologia das ofertas na compensação sobre os pecados? No que adianta eu celebrar as festas, mas eu não cumprir os ritos do sábado? No que adianta eu escolher celebrar uma festa do tabernáculo, porém não cumprir como foi direcionado? Ou eu celebro a festa dos tabernáculos, mas não celebro a Páscoa? Não faço o sacrifício do cordeiro? Não como os pães asmos ou as ervas amargas? Então eu não posso confundir a dispensação da graça com a dispensação da lei. Eu não posso querer impor de ensinamento para a igreja aspectos sobre a dispensação da lei como se fosse um tipo de cardápio, como se fosse algo que eu escolho cumprir uma estrutura sim e outra não. Haveria lógica se alguma vertente analisasse toda a dispensação da lei e vivesse conforme ela por completo. Eu entenderia. Eu diria que há lógica de reconhecimento da dispensação da lei. A pessoa ou aquela denominação, aquela vertente quer viver submetido à lei e ela vai viver conforme
os preceitos da lei. Eu até entenderia. Mas como é que eu olho para a Escritura, na dispensação da lei, esse costume, essa regra é para continuar servindo de doutrina, sim ou não? Ah, isso aqui eu pego. Ah, mas isso aqui eu já não gosto muito, então eu não pego. Ah, poxa, celebrar Páscoa é legal, mas o tabernáculo não. Poxa, eu vou fazer o voto de Nazireu, mas eu não vou entregar a oferta que foi solicitada. Poxa, eu vou guardar o sábado, mas eu não acho legal seguir as regras acerca dos ritos do templo de Deus. Então, é confuso. Ou então, eu ensinar algumas questões da graça, da dispensação da graça, que são regras que a gente tem que seguir como a perspectiva doutrina na dispensação da graça e misturá-la com aquilo que foi direcionado no período da lei. Então, eu preciso entender a lei, o que é que o Senhor direcionou para o seu povo em submissão à lei, ensinar o que é essa virada da lei para a graça e o que é que vale de regra através da graça. Precisamos ter esse nível de compreensão para saber orientar as pessoas. E também interpretar situações de quando a gente vê muitas circunstâncias, por exemplo, que fazem parte do aspecto cultural. O cumprimento, por exemplo, com o ósculo santo, com o beijo santo, era uma característica entre os judeus. Hoje, essa prática já não é tão aceita na nossa sociedade. Nós temos uma característica um pouco machista, então há uma resistência dos homens de fazer esse tipo de cumprimento. A gente vê, por exemplo, de quando o apóstolo Paulo falou especificamente para a igreja de Corinto, tratando um problema específico sobre a igreja de Corinto, falando sobre o véu. A nossa tradução fala sobre o véu, mas o original fala sobre o xale. Existe um aspecto da cultura que fala também sobre as sacerdotisas de Diana, que as mulheres que se convertiam eram confundidas, e o fato delas terem a cabeça raspada, que as identificava como sacerdotisas de Diana, gerava uma confusão sobre os devotos. Então, nós temos duas possibilidades de vertente. Uma, que é um erro de tradução, que fala sobre o xale, que era aquele pano que a mulher usava para cobrir a parte do cabelo de trás. O véu cobre a frente. E sobre esse aspecto da cultura da cidade, da religião que imperava sobre a cidade, sobre a divindade que era adorada sobre a cidade. Então, eu não posso chegar e simplesmente não me aprofundar nos estudos e achar que o fato de que Paulo escreveu aquilo específico para tratar um problema daquela igreja, naquele tempo, naquele problema, eu tenho que trazer isso hoje para a minha realidade. Eu tenho que trazer isso hoje para a minha igreja. Então, eu tenho que estudar com responsabilidade as Sagradas Escrituras. Jesus, o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ele é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Indica a nova dispensação, pois Jesus não era da tribo de Levi, não poderia ser sacerdote. O sacerdote fazia o sacrifício dos animais. Jesus, ele foi o próprio sacrifício. O sangue era aspergido pelo propiciatório. Jesus, ele derramou o seu sangue santo. O propiciatório era a parte de cima da arca. Nós vamos falar mais para frente sobre como que era realizado anualmente esse tipo de sacrifício. Então, Jesus, ele se tornou o próprio sacrifício. O sacrifício que foi derramado, que foi aspergido sobre o propiciatório.
para que não necessitasse mais ser feito aquela prática. Após o sacrifício, o sacerdote saía para abençoar o povo. Este poder hoje está sobre Jesus. Após o sacrifício, após o cumprimento do sacrifício, o sacrifício dando certo, o sacerdote saía para abençoar o povo. Era uma confirmação de que tinha dado tudo certo, de que Deus tinha recebido. A divisão que ele adentrava, se ele não estivesse conforme os ritos do Senhor, ele poderia até morrer instantaneamente naquele momento. Por isso que o sacerdote, quando ele acessava com uma espécie de corda e com um objeto que gerava um barulho, que era o sinal de que quando ele adentrasse, Deus o tinha recebido. Ele estava puro e santo. Então, quando o sacerdote saía, era o sinal de que Deus tinha recebido e tinha perdoado o povo. Hoje, esse aspecto, essa autonomia, está sobre Jesus. Jesus conquistou, através do exercício do sacerdócio, essa capacidade e esse poder de nos abençoar, porque ele se tornou o sacrifício. O sacerdote e o sumo sacerdote, ele manuseava, ele tinha essa responsabilidade de cuidar do povo, de julgar sobre as situações do povo, de ministrar a lei sobre o povo e de zelar para os sacrifícios que eram necessários para a sobrevivência e comunhão e devoção do povo com Deus. Jesus, ele se entregou, ele se tornou o próprio sacrifício. E dizendo assim para você, não necessita você fazer mais nada disso. Não necessita você fazer o sacrifício anual, não precisa você buscar um animal, não precisa mais você aspergir o sangue sobre o próximo expiatório, não precisa mais ter o templo com essa divisão do local santo, do santíssimo lugar, do santo dos santos. Não precisa de mais nada disso. O que necessita é você ter uma vida de comunhão comigo. É isso que vai gerar perdão, redenção, libertação sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu vou ficando por aqui. Nosso conteúdo é grande e eu senti de Deus de que a gente fizesse uma maior quantidade de vídeos para que não ficasse tão cansativo para você que vai estar estudando. Então, nós vamos parar por hoje, por aqui, nesse ponto, falando sobre as 3 características de Jesus como um profeta, sacerdote e rei. E eu volto na nossa 4ª parte, na nossa 4ª aula, dando continuidade, falando sobre Jesus sendo e exercendo a sua função como rei. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério, sua casa, e que você continue se especializando e se aprofundando nos conteúdos bíblicos para o seu crescimento em Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.